De início, tal qual vem conclamando no limiar de cada sessão, eu faço ingente apelo aos advogados e partes que venham se avir, sobretudo nesses momentos que nós estamos passando, e o acordo é uma vitória sobre o tempo, não há vencido, não há vencedor. Sempre, vários casos, a verdade real mesmo não aflora. E tem a verdade real e a verdade processual. E nada melhor que as próprias partes que sabem realmente o que aconteceu. E por isso eu faço um ingente apelo a todos os advogados e partes que divulguem esse apelo do presidente aqui. E, para tanto, basta acionar o site do tribunal e no link Quero Conciliar, a audiência designada e resolvido da melhor forma possível. Dando sequência, cumprimento o eminente procurador, doutora-geral de imediato, que atuará e abrilhantará essa sessão durante a... Espera, licença. Licença. Hein? Doutor-geral vai fazer as duas próximas sessões. Tá. Em razão da licença da doutora Maria Cristina e doutora Maria Cristina Dutra, doutor-geral de imediato. Substituindo a doutora Maria Cristina Dutra. É natural de Matosinhos e com muita honra para a gente tê-lo aqui. Quem que é de Matosinhos? Nosso vizinho lá? Na verdade, eu não tenho a honra de ser natural de Matosinhos, mas eu morei lá há muitos anos. Matosinhos? Eu sou de Abaeté, acho que A senhora é de Abaeté? mais longe ainda, né? É. Mas morei lá 6 anos. É porque nós somos de Pedro Leopoldo, então a gente é vizinho, né? Comecei indo no cinema lá. No Cine Marajá? É mesmo? É uma honra tê-lo aqui. Só tinha o Cine Marajá. É uma honra tê-lo aqui, registrando que na primeira instância participando de várias audiências. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a oportunidade, fazer um voto de congratulações para com o nosso desembargador decano, Márcio Ribeiro do Vale, que aniversariou ontem. Ao doutor Márcio, os nossos parabéns, votos de muitas felicidades, saúde e que permaneça nos iluminando com a sua sabedoria. Eu gostaria que fosse oficiado, doutor desembargador. Com a adesão de todos. E, então, a notícia não é muito agradável, eu gostaria de registrar o voto de pesar pelo passamento da senhora Neide Oliveira Alves, mãe do assessor lá, do Ronaldo Alves da Silva. A mãe do Ronaldo. Do seu gabinete? É. Que Foi coisa. ontem. Ah, 86 nossos anos. sentimentos. 86 anos. E havendo código legal, invoca a proteção divina e declara aberta a sessão ordinária da 4ª turma deste egrégio tribunal relativa ao dia 16 de agosto de 2017. Determina o adiamento do processo número 4 da pauta, processo físico, ou seja, número 0059-2015-162, a pedido da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, e, dando sequência, proclamo a unanimidade o resultado dos embaixos de declaração, tanto aqueles advindos dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma das conclusões de voto expostas pelos eminentes relatores, tal qual neles se contém, ao pregão na forma regimental. Isso.
foi adiado para... Processo judicial eletrônico de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, adiado na sessão de 9/8. É o RO 11015-70-2016. Vota desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Marcelo Marques Rodrigues, pelo recorrido presente. Que número que é esse? 14. 11.015. E a 166? 11.015. 11015. Processo. Aqui o número da 14 da pauta aqui está na DA 166. Não. 16/8. Pode ser a sala diferente. Será que é a sala É diferente? das 3h. Sala da doutora Denise, essa é a primeira. Ah, tá. É pequeno já. Mas que aí aumenta um pouco. Tá. Esse aqui, emenda. Esse, Tem advogado inscrito? doutor Marcelo Marques Rodrigues está guardando. Tá, pode chamar. Hoje eu fiz entregando. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Rejeito a preliminar de deserção arguída pelo reclamante em contrarrazões e conheço do recurso ordinário da reclamada. No mérito, dou-lhe provimento para afastar a estabilidade provisória reconhecida na origem e, por conseguinte, reconhecer válida a dispensa sem justa causa havida aos 10/3/2016, julgando improcedente a reclamação trabalhista. Invertidos os ônus da sucumbência, custas processuais pelo reclamante, das quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita. Está inscrito aí? Tem interesse em fazer uso da palavra, doutor? Tenho. Pois não, pelo prazo de minuto. Boa tarde, ilustríssimos desembargadores. Eu vou sair um pouco da questão de mérito do processo com relação à estabilidade, apenas para destacar um ponto crucial do processo, que é com relação à reintegração que a empresa reconheceu por livre e espontânea vontade durante o processo. A empresa não fez acordo com o reclamante durante a audiência, durante o processo. Ela atravessou uma petição durante o prazo de impugnação, reconhecendo que o reclamante era detentor da estabilidade, como prova, né, os documentos dos autos, né, e nenhuma forma transacionou com o reclamante a respeito da reintegração. Ela, por livre e espontânea vontade, atravessou uma petição, concordou com um dos pedidos da inicial, né, até no próprio memorial entregue nos gabinetes dos ilustríssimos desembargadores, né, a gente destacou esse ponto com relação a reconheceu a procedência do pedido de reintegração. Né. Eu acho que caiu por terra toda a discussão da estabilidade a partir do momento que a empresa, por livre e espontânea vontade, num ato processual único, unilateral, né, reintegrou o reclamante à empresa, não teve ressalva, não teve nenhum acordo, aquiescência por parte do reclamante, simplesmente ele concordou, porque a empresa anuiu. Né. De fato, a própria documentação dos autos, respeitando o entendimento da doutora Denise, né, prova que o reclamante era detentor de estabilidade, tanto que a empresa, imediatamente após, dentro do prazo de impugnação, né, aceitou reintegrá-lo, né,
não pôs nenhuma ressalva, tanto que fez, como o reclamante está lá trabalhando até hoje, né? E, consequentemente, por serem pedidos corolários, né, do pedido de reintegração, devido àquelas verbas do período entre a dispensa, que foi anulada, e a efetiva reintegração. Né? Peço vênia ao entendimento da ilustríssima relatora, né, que os colegas revisores aí atentem para essa questão processual, quer dizer, não é questão nem de mérito mais da ação, porque a empresa anuiu expressamente, sem a concordância da outra parte contrária, fazendo um ato por livre e espontânea vontade. E sendo, né, os demais pedidos, né, decorrentes do pedido de reintegração, né, reconhecida a estabilidade, né, respeitando até os fundamentos da própria sentença do juízo monocrático, né, que seja, né, mantida a sentença de primeiro grau, em todo o seu teor, para pagamento de todas aquelas verbas decorrentes da estabilidade reconhecida, da reintegração que a própria reclamada fez por livre, friso, livre e espontânea vontade processual. Ela não foi forçada, não foi acordo, não foi nada. Ela fez por livre e espontânea vontade. E pagamento das verbas durante o período. Obrigado. Boa tarde a todos. Devolvo a palavra à ilustre relatora. Senhor presidente, de fato, este processo ele traz mesmo esta peculiaridade. Entretanto, ao que se vê dos autos é que a reclamada, ao reintegrar o reclamante, fez sim a ressalva que eu cito aqui no ID 539D2F3, no sentido de que isto não implicava em reconhecimento dos pedidos realizados pelo reclamante. E o que se verifica também ao exame do processado é que em nenhum momento o reclamante comunicou à empresa sequer do seu registro como candidato na diretoria do sindicato. E durante o curso do processo, a empresa ela teve conhecimento com a sua citação do ajuizamento da demanda. E é disso, como sabemos, que a estabilidade do sindicalista, ela acontece a partir do registro da candidatura e é preciso que o empregador tenha ciência do registro ou da sua eleição e posse no sindicato por qualquer meio na vigência do contrato de trabalho. E isto não aconteceu. Com o ajuizamento da demanda, a empresa tomou conhecimento dessa condição do reclamante, realizou a sua reintegração sob ressalva e o juiz de primeiro grau entendeu que, na verdade, esse direito, ele independia dessa comunicação, né, que é exigido através do entendimento consolidado, jurisprudencial. Então, com a devida vênia, eu estou entendendo que, sem a comunicação do empregado no curso do contrato ao empregador do seu registro, eleição ou posse no sindicato, como dirigente sindical, não há que se falar em estabilidade data vênia, com o nosso lamento, né, porque, na verdade, em se tratando de um sindicalista, seria razoável, seria de direito que ele usufruísse da sua estabilidade, mas desde que cumpridos os requisitos. E, no meu entendimento, o fato de a empresa ter reintegrado o autor foi simplesmente por uma salvaguarda. Reintegrou porque não sabia como seria o desfecho da demanda e, portanto, quis
se resguardar contra eventuais prejuízos daí decorrentes. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Eu, na qualidade de revisor, segundo votante, perdão, eu acompanho integralmente o erudito voto de Sua Excelência a relatora. Doutora Paula. Senhor presidente, eu acuso o recebimento memorial e é um processo delicado e examinei a documentação e, de fato, não vejo como fugir desse parágrafo 5º do 543. De fato, o sindicato não avisou a empresa, né, descumpriu esse pressuposto necessário, do parágrafo 5º do 543. Então, infelizmente, também não vejo como manter essa garantia provisória de emprego. Em relação à reintegração que foi efetuada pela empresa, logo após a sua citação, de fato, eu acho que a empresa quis se resguardar, mas a ressalva no TRCT foi feita, então eu mantenho em toto o voto da eminente relatora, senhor presidente. Não havendo divergência, assim se decide. Tem uma preferência do advogado de São Paulo, o processo foi adiado do anterior. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, o ROPS 10.364/52/2017, com julgamento adiado na sessão do dia 9/8. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, inscrito Dr. Rodrigo Bruzi Carrion, Paraguai, pelo recorrente presente. Qual que é esse número? CSN. Não está vendo, chegou não. 10.364. Agora tá vendo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Isso. Boa tarde, demais. Isso. Os aposentados têm direito a plano de saúde? Ou não? Vou falar com Está demorando aqui. Chegou, né, senhora? Eu tenho ele impresso. Chegou. Estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, negando provimento, adotando as razões de decidir da douta sentença, complementada pela decisão de embargo de declaração, confirmando-a pelos próprios jurídicos fundamentos nos termos do artigo 895, inciso 1º, inciso 4 da CLT. Com a palavra, doutor. Ilustre relator, ilustre presidente, ilustre demais embargadores, com a devida vênia à sentença de origem, ao entendimento do ilustre relator, trata-se aqui de um caso envolvendo pedido de plano de saúde vitalício. Estamos falando de empregado que não está com o contrato em vigência, que não tem aposentadoria, que se encerrou e não havia mais nenhuma continuidade da relação de emprego. Ele se apega ao edital de privatização da companhia, que foi publicado em 1992, dizendo que aquele edital previa um direito vitalício ao plano de saúde. Com todo respeito, devido à vênia, é um pouco, talvez até temerária a situação, exatamente por se tratar de um primeiro precedente da companhia aqui no TRT da terceira região. Digo isso porque o objetivo do edital era assegurar os direitos daqueles que estavam na CSN enquanto empresa pública, não a CSN que virou empresa privada. Esse é um reclamante que foi admitido em 89, 3 anos antes da privatização. Se aposentou em 2015, foi desligado em 2017, ou seja, ele teve uma vida inteira da CSN empresa privada. O objetivo do edital de 1992 dizia que assegurar os benefícios e os direitos sociais aos empregados da CSN e aos aposentados. E o edital é expresso aos empregados na data da publicação do edital. Nunca se pensou em empregados, futuros empregados, da mesma forma que nos pode se pensar em futuros aposentados. Criar esse precedente viola essa interpretação que, com todo respeito, ela seria literal e gramática do edital.
Ainda que assim não se entendesse, sabemos ainda que, em se tratando do edital que não poderia ter uma interpretação ambígua, uma interpretação diversa, ela deve prevalecer a interpretação mais restritiva, principalmente pelos princípios que regem o direito administrativo e aquele ato administrativo de privatização. O princípio da legalidade. Se não está escrito que são os futuros aposentados, que são os futuros empregados, havia necessidade de que isso ficasse claro e expresso no edital. Então, com todo respeito, se isso não há uma interpretação ambígua, uma interpretação que possa ser discutida, deve prevalecer a mais restritiva e a que fique mais restrita à legalidade do ato administrativo. E ainda importante pensar na finalidade. Mais uma vez, estamos falando aqui de uma mudança de regime. Uma empresa que era pública se tornou privada. Pensar que um empregado que teve a vida inteira toda na empresa privada ter os benefícios da empresa pública não faz o sentido, com todo respeito ao que previu o edital. E também não faz sentido pensar que, se ele adquiriu esse direito agora, em 2017, simplesmente porque ele se aposentou na empresa, algo que era incerto, algo que não era garantido, ter esse tipo de precedente seria ao mesmo tempo incentivar a dispensa de pessoas para que elas nunca se aposentem na empresa. Ou seja, criar uma interpretação que seria talvez ruim para os empregados que estavam desde a época da empresa pública. Ou seja, simplesmente porque eles se aposentaram, a empresa vendo essa tendência de pessoas que estão se aposentando ter direito à aposentadoria, então ela poderia tomar uma decisão de simplesmente desligar para que ninguém se aposente da empresa. Os empregados não somente não teriam direito à aposentadoria, como não teriam direito ao plano de saúde vitalício. Então, com todo respeito ao ilustre relator, ao ilustre juiz de primeira instância, pugna pela reforma da sentença de origem para que não se reconheça que o edital reconheceu um direito vitalício ao plano de saúde, mas somente durante a vigência do contrato de trabalho, assim como todas as outras demais empresas, assim como todos os outros contratos de trabalho. Muito obrigado. De início, eu registro o brilhante memorial que me foi apresentado, a brilhante exposição que foi exposta aqui na tribuna, a eloquência do erudito advogado. Todavia, eu não diviso como modificar minha proposta de voto, e eu faço por quê? O que tange a preliminar de negativo de prestação jurisdicional, aduzo a recorrente que o juízo de origem não analisou as omissões e contradições formuladas nos embargos de declaração de tal, sem razão, pois os embargos apresentados pela reclamada representaram mero inconformismo contra a decisão a qual, não havendo qualquer omissão ou contradição acertanada. No que pertine à prescrição, a accionada surgiu da lesão ao direito do autor que ocorreu no momento da supressão do plano de saúde, isto é, na data da extinção do contrato de trabalho que ocorreu em 15 de janeiro de 2017. Considerando a interposição da reclamação em 27 de abril de 2017, não há que se falar em prescrição. Plano de saúde, restabelecimento. Registro que a presente demanda não envolve aposentadoria por invalidez, mas sim por tempo de contribuição, pois ao reclamante foi conferida aposentadoria especial, porém, permaneceu trabalhando na reclamada, tendo sido dispensado, sem justa causa, em 15 de janeiro de 2017. Incontroverso que, até a privatização, a reclamada, integrava a administração pública indireta da União. Constou do edital que o senhor mencionou no tribuna. Capítulo 1. Definições. Empregados. São os empregados da CSN, FEN, CBS, FUGNES, APSERVICE, convicto empregatício na data da publicação desse edital no Diário Oficial da União e que permanecer nessa condição até
até o fim da prazo de reserva das ações e os aposentados. Dessa forma, conclui-se que a definição de empregados abrange também os aposentados. No capítulo 4, eu estou permitindo ler, porque esse voto é um voto mais, apesar de ser ROPS, e a inicial seria só a obrigação de fazer, em vez de lavar de formiga, e tem TT jurídica para fazer isso no sentido, teve votos, acordos da Volia, Bonfim, no sentido, o líquido. Tese, né? De tese jurídica, isso. No capítulo 4 do edital de privatização, ressalta aos segurados empregados da CSN os direitos e benefícios sociais existentes, conforme se desume da cláusula 4.10.2. Assim, afigura-se mais adequada a interpretação no sentido de que todos os direitos e benefícios sociais existentes, quando a publicação do edital de privatização, foram assegurados aos empregados da CSN, incluindo os aposentados. Observa-se que no edital não há qualquer disposição de que os direitos seriam assegurados tão somente aos empregados que se aposentassem antes da privatização. Com efeito, qualquer outra interpretação que se faça ensejaria no descumprimento do edital de privatização pela reclamada. Ressalte-se ainda que, não obstante o disposto no artigo 30 da Lei 9.656 de 98, estabeleça tal qual requisito ao direito do plano de saúde, que o segurado tenha contribuído para a manutenção do referido plano, a presente hipótese constitui em condição mais benéfica ao empregado, pois estabelecida em plano de desestatização aprovado pela própria Companhia Siderúrgica Nacional. Aplica-se a hipótese o artigo 468 da CLT. Não há dúvida de que é necessária a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, tendo em vista que se vislumbra a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerada a necessidade de utilização do plano de saúde pelo autor e pelos dependentes. Insta a registrar que, em relação ao tema, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região editou a tese jurídica prevalecente número 5, segundo a qual CSN, empregado aposentado espontaneamente, admissão anterior à publicação do edital de privatização, plano de saúde, manutenção. O empregado da CSN, admitido anteriormente à publicação do edital de privatização da companhia e dispensado anos depois, quando já aposentado, faz jus à manutenção do plano de saúde oferecido pela empresa. No mesmo sentido, vem decidido o pleno TST em relação à questão posta em análise envolvendo a reclamada, cujo julgado faz transcrever. Eu trago a colação aqui, decisão do eminente ministro Maurício Godinho Delgado e da ministra Dora Maria da Costa. Com tais considerações, data máxima vênia da brilhante sustentação, mantém a decisão recorrida e nega provimento ao apelo. Pré-questionamento. Nos termos da OJ 118 da SPI do Colente TST, é desnecessário do pré-questionamento, súmula 297, quando existe tese explícita na decisão recorrida, tal qual ocorreu no caso em análise. Provimento negado. Indago-se a divergência. Não, senhor presidente, eu também acuso o recebimento do memorial do Dr. Carrion e estou integralmente de acordo também, vi essa tese prevalecente do TRT da Primeira Região e várias decisões do TST no mesmo sentido, do brilhante voto de Vossa Excelência, eu integralmente de acordo. Obrigada. Dona Cristina? Também estou acompanhando. Assim se decide. Excelência, independente do resultado, muito obrigado. Sempre um prazer debater aqui com Vossa Excelência. Bom trabalho a todos. Boa tarde. Prazer, doutor. Boa viagem, bom retorno para São Paulo. Obrigado, boa viagem. O Rio de Janeiro, né? Não sei. Acho que ele é de São Paulo. RT da Primeira Região é... RT da Primeira Região.
Redonda. Isso que eu estava isso foi o doutor Maria Cristina. A Maria Cristina, agora é aquele processo da senhora que foi adiado na sessão anterior. Tem uma reformulação. Vai, outro adiado? Foi adiado a Esse sessão eu não anterior. voto, né? Não, já teve observação oral. Qual que é? Posso fazer? Não sei qual que eu lembrei. Processo adiado na sessão, com julgamento adiado no dia 9/8, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. É o RO 164-13/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Presentes o doutor Rodrigo Otávio Alves Leite Martins e o doutor Racli Araújo Andrade, que já fizeram sustentação oral na sessão anterior. Doutora Cristina, apenas a conclusão. Agora eu não acho, assim. Que nunca esse. Ele está com o 9 na sala. Mas já está vendo. Só um minutinho, presidente. Pois não, doutora. Senhor presidente, eu acuso inicialmente o recebimento de memorial por parte dos ilustres advogados e, além da minha proposta de voto já lida na sessão anterior, eu fiz alguma adequação no voto, tendo em vista a necessidade de adequá-lo em face da sustentação oral proferida na última sessão. O ajustamento se deu em relação ao período de reconhecimento de vínculo empregatício, porque a decisão de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício no período em que a reclamante destes autos exercia a função de plantonista. E os argumentos que levaram a decisão de primeira instância a entender pela configuração do vínculo foi o fato de a preposta da Fundação não ter conhecimento específico do fato. Todavia, verificando o contexto probatório dos autos, analisando, verifico que a própria reclamante, em seu depoimento pessoal, ela sustenta a sua condição de plantonista no período em que exerceu essa função e, posteriormente, ela teve sua CTPS anotada quando passou a diretora clínica do hospital. Então, eu fiz um ajustamento ainda nesse sentido no voto, entendendo que há de prevalecer a confissão da reclamante sobre a confissão da preposta. E, sopesando as duas confissões, entendo que prevalece aquela feita pela própria reclamante, que é a confissão real feita em juízo. E, após adequar a conclusão do voto, passo a lê-lo da seguinte forma. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para, primeiro, declarar que o depoimento da senhora Valdete Moreira Viana será considerado sob a modalidade de informante. 2. Afastar da condenação a declaração de reconhecimento de vínculo empregatício no período de 10/2/2010 a 31/3/2013, absolvendo a reclamada de todas as obrigações de fazer e pagar correlatas a tal período e decorrentes da relação empregatícia ora descaracterizada, quais sejam retificação da data de admissão na CTPS, férias e 13º salário, horas extras sobre todos os aspectos, FGTS, adicional noturno, diferenças salariais decorrentes do reajuste de reajuste, adicional de salubridade, feriados em dobro, repito, todas as parcelas referentes ao mencionado período, com seus respectivos reflexos. Provejo ainda o recurso para reconhecer a dispensa por justa causa, excluindo da condenação o pagamento das verbas rescisórias decorrentes deferidas relativas ao aviso prévio, férias e 1/3 proporcional, multa de 40% do FGTS, bem como a obrigação do reclamado de fornecer à autora as guias de TSCT no código SJ2, chave de conectividade e guias de CDSD, referente ao seguro-desemprego. Há ainda um provimento para excluir da condenação o pagamento de horas extras,
adicional noturno e intervalo entre a jornada após o período de 1/4/2003, em virtude da assunção pela reclamante do cargo de gestão, diretora clínica do hospital, nos termos do inciso 2 e parágrafo único do artigo 62 da CLT. Limitar as diferenças salariais decorrentes dos reajustes ao período posterior a 1/4/2003. E ainda para excluir o pagamento de indenização por danos morais. Declarar a isenção do reclamado quanto aos recolhimentos previdenciários, quanto à parte patronal, por caracterização de entidade filantrópica. Nego provimento ao recurso da reclamante, prejudicado o exame do mérito dos recursos de ambas as partes nos pontos especificados na fundamentação, parte integrante desse dispositivo. Finalizando, reduz o valor da condenação para R$10.000, com custos processuais reduzidos para R$200, facultando-se a reclamada a requerer a restituição do valor recolhido a maior pela guia GRU de folhas 1081, mediante procedimento próprio. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Pois não. Doutora Denise, com divergência. Pois não, presidente. Eu tenho divergência em 2 aspectos. O primeiro é com relação ao vínculo de emprego no período de 2010 a 2013. E a doutora Cristina, ela fez essa reformulação no período de vista do processo, e eu não tive, então, oportunidade de enviar para os senhores, porque eu não tinha feito divergência nesse sentido antes, porque ela estaria concordando com a sentença que deferiu esse vínculo. Agora, como houve a reformulação do voto, nesse sentido, eu entendo que não é uma questão, data vênia, de se aplicar a reclamante a pena de confissão. Porque a empresa, sim, o hospital, ele foi, confesso, quanto à matéria de fato, tendo em vista que a preposta nada soube informar a respeito do período anterior do contrato de trabalho da reclamante. Então, como o preposto, por lei, tem que ter conhecimento dos fatos, como não tinha esse conhecimento desse período, entendo, na linha do que decidiu a sentença, que o hospital confesso, quanto à matéria de fato, no aspecto. Bem, mas essa questão do vínculo se relaciona ao fato de a reclamante ter sido plantonista. O que a reclamante confirmou no seu depoimento foi que ela, sim, era plantonista. Agora, eu entendo que o plantonista, por si só, ele não está afastado do vínculo de emprego. E houve contrato da reclamante com a reclamante como plantonista, e ela trabalhava 40 horas semanais como plantonista. Além de trabalhos, horas extraordinárias. São 40 horas semanais, fora os extras. Então, se um médico trabalha no hospital 40 horas semanais, ainda que como plantonista, se ele não for empregado, porque a jornada normal do trabalhador comum é de 44 horas, as jornadas até de 36, de 30, enfim. Né? E o médico tem, há uma discussão se o médico tem ou não a jornada menor, se essa jornada seria tão somente para estabelecer o salário mínimo profissional ou não, etc. Mas o certo é que aqui a reclamante médica, ela prestava serviços como plantonista durante 40 horas ou mais semanais. Então, no meu entendimento, se isso não configurar vínculo de emprego, eu não sei mais o que configura vínculo de emprego. E esse trabalho, ele foi contratado, os contratos estão nos autos, não é? E essa questão da subordinação do médico ao comando do hospital, isso é mitigado. Não se pode exigir de um médico como ele vai atuar
no atendimento dos clientes, dos doentes ali, que tipo de subordinação que um médico vai ter ao comando do hospital. A subordinação que eu entendo, ela é horário, enfim, ter que comparecer naqueles dias que foram contratados, se resume a isso, né? E a dependência, evidentemente, econômica, porque há uma remuneração, e essa dependência, então, ela é um corolário, né? Mas não uma subordinação, de fato, como o advogado também não tem, né? O advogado contratado também, a subordinação dele é mitigada, porque ninguém vai dizer o que ele tem que fazer no processo. Então, entendo por essa forma. Então, não vejo aqui no depoimento da reclamante nenhuma confissão no sentido de que ela, na verdade, que não poderia ser a ela reconhecido o vínculo de emprego. Então, eu estou acompanhando a sentença que deferiu o vínculo de emprego nesse período. E, quanto à justa causa, senhor presidente, eu também entendo que é uma questão, de fato, é complicada essa justa causa, porque a reclamante médica, ela foi guindada à condição de diretora clínica do hospital, né? E trabalhou durante bons anos nessa condição. Posteriormente, ela foi destituída dessa função e ela entendeu que a eleição, a designação de um novo diretor clínico teria que se fazer mediante eleição e não indicação. E ela, inclusive, denunciou esse fato ao Conselho Regional de Medicina. E a empresa, o hospital, se defendendo, entendeu que era legítima a indicação, não era preciso fazer eleição, e a indicação do diretor clínico da forma como foi realizado, que isso seria legítimo, mas atendeu a recomendação do CRM, posteriormente, de que deveria haver a eleição do diretor clínico, e realizou uma eleição para a indicação do diretor clínico. Mas, nessa altura, a reclamante já tinha sido dispensada. Agora, todos nós sabemos que a dispensa por justa causa, quando se pretende o reconhecimento dela em juízo ou a sua desconsideração em juízo, é preciso que ela fique robustamente demonstrada. Não, é preciso que não haja dúvida alguma de que houve um ato de parte do empregado que maculasse a confiança que deve existir entre as partes. Bem, a justa causa aqui, ela foi fundada especialmente em duas faltas. A primeira seria a alegação de insubordinação, porque a reclamante teria assinado documentos como diretora clínica ou como corpo clínico após a sua destituição. E a segunda falta seria o proferimento de palavras de baixo calão numa reunião com o conselho do hospital. Bem, a primeira alegação de que ela assinou documentos depois de ter sido dispensada, depois de ter sido destituída da diretoria clínica, é verdade. Ela assinou um documento em que, me parece que no dia seguinte, ou um dia depois, em que ela assina e embaixo do nome dela está escrito corpo clínico. Mas que documento é esse? Foi justamente um documento em que ela noticia aos demais membros médicos do hospital, do corpo clínico,
que era preciso fazer uma eleição para se escolher um novo dirigente do corpo clínico, o diretor clínico, né? Então, ela conclama os colegas para que esta eleição seja realizada. Então, eu não vi não é nenhum documento que pudesse comprometer o hospital, enfim, o andamento normal do hospital, das atividades do hospital como diretora clínica. Ela simplesmente faz esse apelo aos colegas que a eleição do diretor clínico, a indicação do diretor clínico devia ser feita por meio de eleição. Então, eu não vejo neste comportamento da reclamante uma falta suficiente para ensejar a sua dispensa por justa causa. A empresa, o hospital, desculpe, poderia ter advertido, enfim, aplicado observado a gradação de penalidades, se entendesse que, de fato, este era um ato de insubordinação suficiente para macular a confiança, não é? E entendo ainda que a reclamante, com este comportamento, ela simplesmente estava exercendo um direito de resistência, não é? Tendo em vista que, no seu entendimento e depois confirmado pelo Conselho Regional de Medicina, que a eleição de um novo diretor clínico teria que se dar através de eleição e não através de escolha. Então, entendo que aí essa pseudo-falta que ela teria cometido não seria suficiente para ensejar a sua dispensa por justa causa. Bem, um outro aspecto é com relação ao proferimento de palavras de baixo calão na reunião do Conselho. Bem, uma testemunha do hospital relata que ouviu dizer que nesta reunião a reclamante teria proferido um palavrão e algo assim desrespeitoso ali naquela reunião de médicos, inclusive mais velhos. Bem, essa testemunha não presenciou o fato e relata que ouviu dizer. Há duas outras testemunhas são informantes. A primeira testemunha da reclamante, a relatora entendeu que seria informante, de fato, eu concordo com isso. Então, o seu depoimento também não pode ou tem que ser tomado com reservas. E a outra uma testemunha do hospital, também contraditada e ouvida como informante, o seu depoimento, da mesma forma, tem que ser colhido com reservas. Então, nós tivemos aqui uma testemunha do meio, seria sem contradita e que não era informante, que é esta do hospital, que prestou depoimento quanto a esse aspecto por ouvir dizer, né, e os outros fatos nada soube informar de relevante, e uma testemunha ouvida por carta precatória de parte da reclamante, que revelou que ela era uma profissional cumpridora dos deveres, enfim, é uma profissional que, inclusive, foi agraciada pelo município por relevantes serviços médicos prestados à comunidade. Então, senhor presidente, este
fato de ela ter proferido esse palavrão naquela reunião, por ouvir dizer da testemunha, são palavras de cá, palavras de lá, não se tem uma prova robusta de que, de fato, isso aconteceu incontestavelmente. Então, diante dessa circunstância, senhor presidente, diante disso que os autos nos revelam, eu não tenho uma prova robusta para que eu possa reconhecer com tranquilidade, com serenidade, uma justa causa a essa médica. E com relação ao período anterior do contrato de trabalho, data vênia, eu acredito que o fato de ser plantonista por si só, ainda mais nessas condições de prestação de trabalho por 40 horas semanais, fora os extras, também o vínculo de emprego foi reconhecido com percussiência pela sentença de origem. Então, é a minha divergência, senhor presidente. Pois não. Por uma questão de ordem, indaga os eminentes causídicos, o período que a reclamante, período de 2010 a 2013, aquele problema que o senhor sustentaram, que ela trabalhava em Ribeirão das Neves. Qual que era o horário de trabalho dela lá nesse período de 2010 a 2013? Boa tarde, Sua Excelência. Eu lembro da sessão anterior que foi ventilado isso e como... Correto. O horário de trabalho dela em Ribeirão das Neves era de 7 às 11 horas. Em determinados dias, de 7 às 14, na maioria dos dias. Tem todo o controle de ponto. Agora eu pergunto, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, Ribeirão das Neves, de segunda a sexta. 2010 a 2013? Durante todo o período. Ela tinha esse horário em Ribeirão das Neves que ela trabalhava, o controle de ponto dela está, inclusive, fraudado, que a gente pediu que fosse oficiado o MP para tomar essas providências, porque ela estava no mesmo horário em Jabuticatubas e em Ribeirão das Neves, impossível de acontecer isso. Isso é um fato onipresente só Deus. Então, o horário era esse, Excelência. Pois não. Pois não. Se permite, de forma até atípica, nos indagar sobre algumas situações. Em relação a essa situação, ficou muito bem claro nos autos que o regime de trabalho dela em Ribeirão das Neves é chamado de médico horizontal. Médico horizontal é de que forma? Ele tem, sob os cuidados dele, determinados leitos. Acredito que, no caso dela, seriam 12 leitos. Como médico horizontal, ela tem que passar os 12 leitos diariamente. Ela não tem necessidade de ficar o tempo integral no hospital. Isso em Ribeirão das Neves. Então, por determinação do município, tinha que colocar início e fim o horário de trabalho, simplesmente para fins de pagamento, mas efetivamente a forma de prestação de serviço no Hospital de Ribeirão das Neves era dessa forma. Ela precisava correr os leitos, que era de obrigação dela. Que, no caso, ficou comprovado por uma das testemunhas, demorava 1, 2 horas, entendeu? Então, não havia esse conflito. De fato, no cartão de ponto tem início e tem fim, mas era simplesmente para fins de apuração da remuneração dela. Entendeu? Então, se você me permite, é só para, como nos foi indagado, só para fins de esclarecimento. Eu vi com costumeira atenção a sessão anterior às brilhantes sustentações de ambos causídicos. Realmente o caso em espécie não é um caso tão comum assim. E, sobretudo, porque houve divergência lançada eminente revisora, segunda votante, e trata-se aqui, no caso, dispensa que o hospital aplicou a reclamante a justa causa. E discute-se o vínculo. Eu, data máxima vênia, entendo que inicialmente acuso o brilhantismo do memorial do Rodrigo, e com toda atenção, mas no que tange ao vínculo anterior, do período de 2010 a 2013, eu convido com a eminente relatora, sobretudo por esses esclarecimentos, que não é possível que ela trabalhasse lá em Jabuticatubas, né? E, ao mesmo tempo, Ribeirão das Neves.
cuja distância já não, de uma cidade para outra já demanda um bom lapso temporal. Então, nesse ponto, eu convido integralmente com a eminente relatora, data vênia da eminente relatora. Agora, no que pertine à justa causa irrogada, entendo que não ser digno de loas, a palavra, a expressão lançada pela Esculápia, pela facultativa, pela discípula de Hipócrates, numa reunião, dizer uma expressão que chula, esdrúxula, coisa que eu aprendi quando criança, e falava com meu pai eu falava errada. Ô pai, o que é baixo calão? Falava baixo escalão, em propriedade. Eu pensava, menino, então foi baixo calão, coisa que você nunca deve fazer na vida. E não fiz até hoje, com 63 anos de idade. Então, eu não consigo ver quando a facultativa, ao jurar perante, prestar o juramento de Hipócrates, que o doente será a sua primeira preocupação e que tudo fará em prol disso, e que, caso contrário, que se não cumprir as obrigações do juramento, que tudo revertirá contra ela. Isso está no juramento de Hipócrates. O discípulo de Hipócrates, o aluno de medicina, ao formar, presta o juramento. Então, eu acho totalmente incompatível com a postura, o conhecimento, a cultura da nobre médica, utilizar a palavra desse aí, essa expressão. Mas, ainda assim, pelo tempo que ela trabalhou, entenderia que isso seria um caso de suspensão, alguma coisa, uma recomendação. Pode ser que seja no destempero da reunião. E assim mesmo, porque também aqui não está por ouvir dizer, abroquelado apenas por ouvir dizer. Então, nessa ordem de ideias, eu entendo que a justa causa para ser aplicada ao empregado torna-se mistério, inicialmente, que seja observada a gradação de penalidades que norteia o direito laboral. E esse fato, e essa circunstância, melhor dizendo, é consagrado por autores de nomeada, tais quais Antônio Lamarca, em Manual da Justa Causa, Wagner Giglio, Justa Causa, Evaristo de Moraes Silva, Dorval Lacerda, a falta grave, em 1946, já dizia isso. Então, aqui no caso, ainda há de argumentando tanto que a médica reclamante tivesse proferido essa chula expressão, que até causa espécie ler, não seria o caso, levando em conta a gradação de penalidades, deveria suspendê-la. Já sairia para ela da competência uma suspensão. Agora, a justa causa irrogada, acho que foi extremamente grave. E nesse ponto eu convijo com a eminente revisora, no que tange a justa causa aplicada. Então, com esses modestos fundamentos, eu acompanho a relatora no que tange ao desconhecimento da não relação de prestação de serviço de 2010 a 2013. Eu tive cuidado de indagar os novos causídicos antes aqui, porque eu lembro perfeitamente que o senhor falou Ribeirão das Neves, tudo. Eu sou o terceiro votante. E deixar de aplicar a justa causa, porque eu achei que ela foi muito grave, ela nunca teve a punição e foi, aliás, condecorado na cidade, como cidadão honorário, salvo engano, ou beneficiário, coisa desse jaez. Então, por essas modestas razões, entendo que vem
E a doutora... Pois não, hein? Não, estou só dizendo para ela para excluir o item 3 da conclusão. Ah, pois não. Só o item 3. Tá. Então, com esses modestos fundamentos, eu acompanho a relatora e a revisora nesses pontos. Pois não. A decisão... Senhor presidente, Pois então não. eu fico vencida no Uma que parte. diz respeito ao reconhecimento do vínculo no período 2010 a 2013. Isso. E a doutora Cristina justa causa. E, não tem, e o dano moral aí vai ficar fixado? Não tem dano moral. Tem. Foi excluído aí? Não divirjo quanto ao mais. Tá. Só essas duas questões. Qual que seria a proposta? Como você sugeriu, o item 3? Eu só disse que para a adequação, como o voto é muito longo, e a parte dispositiva também é longa, então só para nortear os trabalhos da secretaria no sentido de excluir o item 3 da parte conclusiva e manter os demais, né, colocando ao final, obviamente, que a revisora fica vencida quanto ao período de reconhecimento de vínculo, manteria a sentença, não é isso? Isso é vencida. E eu fico vencida na justa causa porque aplicaria a justa causa. Isso. Assim se decide. É muito longo. Ah, tá. Essa relação lá. Ah, tá, não certo. me manifestei porque Ah, pois não, questão da desculpa aí. patrimonial não há interesse público no processo, mas em relação à relação do médico plantonista que trabalha 40 horas semanais, E também em outras cidades, né? Exato. Em duas a cidades. gente se faz isso antes da reforma, imagina depois da reforma. Então, nós vamos aturar essa relação. Tá certo. Já foi decidido, viu, doutor? Boa tarde. Lá tem pensando no treino. Aquele segundo dia da doutora Você Maria conseguiu? Cristina, que o doutor Fernando está aqui. Eu excluí o item 3 e coloquei vencido. Eu queria o Bahia. Também pensando no treino. Adicional do treino, isso que eu queria. Ele sugeriu que Chamou o doutor Fernando Antônio, adiado a sessão passada, ele está Qual foi? Esse é bem, né? Da doutora Maria Cristina. Qual que é? Não está nessa relação, não. Ele já fez a sustentação, só está aguardando Que número que é? o número 10. 13? 10. Posso fazer o pregão? Pode, sim, senhor. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, adiado da sessão, com julgamento adiado no dia 9/8. É o processo número 10, da Sala das 13h15, o RO 11.383.71/2016. Vota a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Presente o doutor Fernando Antônio Rola de Vasconcelos, que já fez a sustentação oral. É o número 10? 10. É o 10? É o 11.383? 11.383. Ah, sim. Ah, sim. Ah, pois não, doutor. É físico? É físico? Não, é PJE. É PJE, doutor. Aquele problema da delimitação em execução, né? Isso. Senhor presidente, posso ir direto Pois à não, conclusão? Pois não, doutor. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, dou provimento parcial a ambos. Ao do reclamante, para excluir o limite imposto à condenação ao valor de cada um dos pedidos ou valor da causa, devendo-se apurar o quantum na fase de liquidação da sentença, oportunamente de acordo com as parcelas deferidas. Ao da reclamada, para excluir da condenação a parcela relativa à indenização a título de honorários advocatícios. Mantém o valor da condenação por ainda entendê-lo compatível. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigado, Prazer, prazer, viu, doutor? Obrigada. Da mesma história. Então, continua no PJ. Mesma coisa, mesma história.
Sala doutora Denise, o último doutora Denise, PJE, doutora. Processo judicial eletrônico de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta, número 12, da Sala das 13 horas, ORO, 12-18908-2016. Vota no desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutora Denise, apenas a conclusão, por gentileza. Conheço do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para declarar a natureza salarial do vale alimentação pago no curso do contrato de trabalho e condenar o réu ao pagamento das seguintes parcelas. A. Reflexos em repousos em 13º salários, adicional por tempo de serviço, férias com 1/3 e FGTS, PLR e gratificações. Honorários advocatícios assistenciais no importe de 10% sobre o valor líquido da condenação. Inverta os ônus de sucumbência com custas pelo reclamado em R$ 300, calculadas sobre o valor que arbitra a condenação de R$ 15.000. Declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, a natureza salarial das parcelas deferidas, com ressalva dos reflexos em férias e FGTS. Deveria fazer uso da palavra, aguarde. Senhor presidente, só mesmo em relação ao percentual determinado a título de honorários assistenciais, que seja elevado o percentual da condenação, nos termos da súmula 219 e 348 do TST. Somente. Já mantém a proposta, doutor? Mantenho. Tá. Atuo como revisor também, estou de ter acordo, até mesmo com percentual, 10% sobre o valor líquido da condenação. Tá. Assim se decide. Só está escrito mais outro. Tem mais um, é físico. Físico? Inscrição feita antes do início da sessão. Tá. E o relator, hein? Como é que é? E o relator? Maria Cristina. Doutora Maria Cristina Dias Cacheta. Posso fazer o pregão? Físico. Processo físico, número 15 da pauta, RO 1610-2013-057. Relatora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, revisora desembargadora Denise Alves Horta e vota em terceiro desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo segundo recorrente presente. Doutora Cristina, apenas a conclusão. Pois não, presidente. Conheço dos recursos no mérito. Dou parcial provimento ao recurso do segundo reclamado para declarar como subsidiária a responsabilidade a ele imputada pelo pagamento das parcelas deferidas no presente feito. Determinar a observância do divisor 180 na apuração de horas extras deferidas. Dou ainda parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar a integração da verba paga por fora a título de bonificação / ajuda de custo, consoante se apurar irregular liquidação, com reflexo em horas extras, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio, FGTS, mais a multa de 40%. Mantenho os juros, correção monetária, imposto de renda, consoante determinado na respeitável sentença. As parcelas são salariais, exceto reflexo de FGTS mais 40% e férias indenizadas mais 1/3. Mantém o valor da condenação por permanecer ainda compatível. Deveria fazer outra palavra? Sim, excelência. Pois não. Senhor presidente, senhora relatora, em nome de quem peço licença e cumprimento os demais presentes nessa sessão, aqui trata-se de recursos interpostos contra a sentença proferida na Vara do Trabalho de Divinópolis, onde a reclamante pretendeu o reconhecimento da sua condição de bancária. A sentença foi parcialmente procedente, reconhecendo essa condição, deferindo a maior parte dos pedidos. Entretanto, 2 tópicos são objeto de recurso da reclamante e pretende aqui que seja
ampliada a condenação e a proposta de voto da Ilus relator. O primeiro diz respeito a um pedido de intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados, já que a reclamante exercia a função de caixa, trabalhava com inserção de dados, nos termos da NR 17. Portanto, requer que seja provido recurso ordinário nesse sentido. Segundo, Excelência, objeto também de recurso ordinário da reclamante, diz respeito ao valor fixado a título de indenização por dano moral pelo transporte numerário. Nesse caso, ficou comprovado aqui que a reclamante, aliás, pela aplicação da pena de confissão ficta ao reclamado, nesse tópico do dano moral pelo transporte numerário, que a reclamante fazia transporte, às vezes até mais de uma vez por dia, de numerário. Esses valores chegavam até R$50 mil, e aí insiste aqui que seja reconhecido que o valor arbitrado da primeira instância é insuficiente para reparar o dano causado, portanto, pretende aqui a reclamante a majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral pelo transporte numerário. No mais, que seja negado provimento ao recurso interposto pelo reclamado e provido integralmente o recurso da reclamante. É o que se espera. Doutora Cristina? Pois não, eu também vou me ater especificamente aos pontos trazidos da tribuna e falo sobre o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, alertando que, embora as funções exercidas pela reclamante tenham envolvimento com digitação, as normas referidas tratam de profissionais que elaboram exclusivamente com processamento de dados ou serviços permanentes de digitação, não se aplicando, obviamente, ao caso da bancária em apreço. Quanto à indenização por dano moral, entendo que o juízo de primeira instância sopesou a situação fática vivenciada pela reclamante e o valor fixado, entendo eu, que está compatível com o suposto dano moral sofrido pela autora. Mantenho. Doutor Denise, já tem uma divergência, né? Senhor presidente, eu estou de acordo com o decidido no recurso do reclamado. Agora, quanto ao recurso do reclamante, eu elevo a indenização por dano moral para R$10 mil, que é um valor que é mais consentâneo com o que nós temos arbitrado em casos semelhantes, o transporte de valores, né, da forma como era realizado pela própria reclamante, realmente expõe o trabalhador a um risco de assalto, de ataque de meliantes. Então, eu entendo que o valor deve ser elevado e eu faço para R$10 mil. Pois não. Eu atuo aqui como terceiro votante, estou em 90% de acordo com os votos que me antecederam. Eu divirjo apenas no que tange a indenização por danos morais. Eu sugeriria, naturalmente, na qualidade de terceiro votante, o valor de R$7.500. Minha parte está bem. Se tiver, aí pode proclamar lá ainda. Doutora Cristina. 7.500. 7.500. O juiz já foi de 5. Doutora Denise levou para 10. Está adequado. Está de acordo? Estou de acordo. Assim se decide. Muito obrigado, bom trabalho a todos. R$7.500. Para majorar a indenização por danos morais para 7.500. Unânime. Então, Hein? Agora tem uma sustentação oral. Tem que dar provimento ao recurso do reclamante, né? Para majorar a dano moral, 7.500, Parcialmente. Agora só tem dois no físico, né? Sim. Vamos continuar no físico. Para majorar. Os físicos? Da senhora. Dois físicos. Da senhora. R$7.500. Processo físico número 7 da pauta UAP 694/2008-103. Relatora desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Revisora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceiro desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito Dr. Vitor Hugo Santiago Lobato de Campos, pela agravante presente para assistir. Doutora Paula, apenas a conclusão. 694
2004-2008, né? Exatamente. Pauta 7, é. Conheço o agravo de petição do executado e no mérito nego-lhe provimento. Custas pelo agravante no valor de R$ 44,26. Não havendo divergência, assim se decide. Processo número 3 da pauta de processos físicos, o AP 10 de 2017, 113. Relatora desembargadora Paula Oliveira Cantelli, revisora juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e volta em terceira desembargadora Denise Alvizor. Inscrito doutor Cristiano Elderson de Araújo Abreu pela segunda gravada presente. Qual que é o número? Esse é o número 003, é o 0010 2017. É o 3 da pauta, número 0010 2017, 113 003. A grade de petição. Doutora Paula, apenas a conclusão. Conheço dos agravos de petição interpostos pelos executados e no mérito nego-lhes provimento. Custa pelos agravantes no valor de R$ 44,26. Determina-se a retificação da numeração dos autos a partir da folha 1999, volume 10, em razão do equívoco de continuidade. Pois não. Tem direito de fazer uso da palavra? Obrigado, excelência. Só aguarda divergência? Aguardo divergência. Tá. Não havendo divergência, assim se decide. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Uma vez encerradas as sustentações orais no que tange aos processos físicos, proclama a unanimidade o resultado dos demais julgamentos, na forma das conclusões dos relatores, tal qual nele se contém. Abstração feitas as divergências que serão examinadas no momento próprio. Agora voltar para a bolsa. Sumiu. Hein? Fecha essa página aí, doutor Paulo. Até pensei no login. Obrigada. Aqui. Esse 10453 já foi? 10453? Não sei qual que é. É físico isso? É. Doutor ali. O Rodrigo. É. Ah, não foi não. Não é esse não, né? Aquele seu era outra coisa, né? Da fundação. Era fundação, é. Você também não vota nele, não? Voto não, mas agora voto nesse. É. Por que está sumindo tanto assim? Hein? Não pode sair do PJ não, que... Ele sai, mas ele sai só. Que coisa, hein? Fala que é 60 minutos, né? Coisa, hein? Você que gosta tanto do PJ. Posso fazer o pregão na sala de Pode. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Processo judicial eletrônico. É o 10 da Sala das 13h05, RO 10.453.47/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Rodrigo Otávio Alves Leite Martins, pelo recorrente presente. Boa tarde de novo, doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor. De novo, que esse aí? Obrigada, viu, querido?
Vice-segundo. Não maus ânimos, né? 10. De início, eu acuso o recebimento brilhante memorial, fez atentar muito bem pelo voto, e permite a conclusão, só um minutinho. Conclusão. Conheço o recurso interposto pela reclamante e, no mérito, confiro-lhe parcial provimento para afastar a coisa julgada declarada da sentença e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de 1. Pagamentos de diferenças salariais oriundos da redução causada pelo desmembramento da remuneração, mais de 2009. 2. Isonomia salarial com empregados que retornaram à jornada de 8 horas com manutenção da base salarial ocorrida em 1º de abril de 2011. 3. Rescisão indireta do contrato de trabalho. 4. Horas extras sob jornada e intervalo entre a jornada dos últimos 5 anos. Determina o retorno dos autos de origem, de forma a possibilitar o exame e julgamento dos pedidos mencionados, nos termos do fundamento, ficando prejudicado por hora o exame dos demais tópicos do recurso deposto pela reclamante. Você me permite, pode não ter ficado tão claro para mim, a coisa julgada ela envolve outros pedidos. Certo. Sim? Foi mantida a coisa julgada em relação a eles ou não? Coisa julgada, acordo judicial, homologado em juízo, extinção do processo sem resolução do mérito. Uma vez homologado o acordo, o ato jurídico se perfaz, impossibilitando às partes quaisquer discussão sobre seus termos. Assim ocorre por força do disposto no parágrafo único do artigo 831 da CLT, o qual atribui a essa instituto a força de decisão irrecorrível. No caso vertente, inexiste modificação da situação fática e dos pedidos anteriores, cujos fundamentos, de fato, remontam à data anterior a 24/5/2007, razão pela qual é irrepreensível a sentença que extinguiu o processo em resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 5 do CPC de 2005, no que se refere a tais pedidos. Então, aqui é parcial. Então, estou determinando o retorno determina o retorno dos autores de forma a possibilitar o exame e julgamento dos pedidos mencionados nos termos dos fundamentos. Os fundamentos são extinção da coisa julgada. Então, nesse viés, dou parcial provimento ao apelo para afastar a coisa julgada declarada da sentença e a consequente extinção do processo em resolução do mérito quanto aos pedidos de 1. Pagamentos de diferenças salariais oriundos da redução causada pelo desmembramento da remuneração, mais de 2009. 2. Isonomia salarial com empregados que retornaram da jornada de 8 horas com manutenção da base salarial ocorrida em 1º de abril de 2011. 3. Rescisão indireta do contrato de trabalho. 4. Horas extras sob jornada e intervalo entre a jornada dos últimos 5 anos. Sim, perfeito. Você me permite a palavra? Pois não. O nosso pedido, ele se funda inicialmente para afastar a coisa julgada em relação a absolutamente todos os pedidos. Em sentença, o juiz acolheu a coisa julgada em todos os pedidos. Mas nós estamos tratando aqui de uma funcionária do Conselho Regional de Medicina, que ela foi admitida em 86, dispensada em 2004 e reintegrada em 2007. Em 2007, ela foi reintegrada mediante acordo judicial. Pelo julgamento do doutor Paulo, percebe-se que ele reconheceu o afastamento da coisa julgada em relação aos fatos que foram ocorridos após a reintegração. Isso. Mas nós temos em discussão aqui alguns pedidos que seriam de diferenças salariais pelo enquadramento no plano de cargos e salários do CRM. Temos ainda adicional por tempo de serviço, né, que seriam os quinquênios e anuênios, e, além disso, nós temos abono por licença especial. Esses pedidos eles se fundam na Resolução 33 de 75, que é a resolução do CRM, que institui e regulamenta todos os benefícios e vantagens para os funcionários do CRM. E essa resolução, número 33 de 75, ela estava vigente ao momento da admissão da reclamante.
Então, entendeu o juiz de primeira instância que ela teria dado quitação a todas as vantagens e benefícios instituídos nesse regulamento. Nós entendemos que não. Houve, na realidade, ao fazer esse acordo para ser reintegrada, quitação pelos objetos dos pedidos, que seriam nada mais do que os pedidos com competência até reintegração, que foi em 2007, e não para direitos e verbas trabalhistas futuras. E percebi pelo voto do doutor Paulo que não foi adentrado nesse mérito em relação ao afastamento da coisa julgada em relação a esses pedidos que se fundam na Resolução 33 do ano de 75. Se me permite, eu vou trazer aqui a transcrição do termo de transação que foi homologado em referida ação, que os funcionários eles foram, abre aspas, reintegrados no emprego, nos cargos que ocupavam no CRM, com os mesmos salários e benefícios a que faziam jus à ocasião da dispensa, sem prejuízo dos salários relativos ao período em que estiveram afastados. Os funcionários, a reclamante e outros funcionários que estavam incluídos nessa ação, não foi dada quitação pela Resolução 33, que se atém a esses 3 pedidos: diferenças salariais pelo enquadramento no plano de cargos e salários, adicional por tempo de serviço e abono de licença especial. Eu estou tratando desses 3 porque eles se fundam nessa Resolução 33. Além disso, temos que nos ater à parte dispositiva da sentença que homologou esse acordo. E a parte dispositiva da sentença ela é muito clara. Ela, abre aspas, extensão e efeitos da quitação. Cumprido o acordo, as partes otorgam-se plena, geral e recíproca quitação pelo objeto do pedido. Frise-se, a reclamante ela foi demitida em 2004 e reintegrada em 2007. Não foi dada quitação e nem renúncia a direitos e vantagens futuras. Então, a coisa julgada que foi reconhecida em primeira instância, ela não pode abarcar esses 3 pedidos que foram destacados por mim, que se fundam, mais uma vez, na Resolução 33/75, que aplica de forma plena e integral à reclamante. A reclamante, em momento algum, renunciou ou deu quitação à resolução em si. Ela deu quitação em relação aos pedidos que se fundavam essas ações no momento da reintegração. Ela não poderia dar quitação e nem renúncia a direitos futuros. A gente está tratando de 2007. Nós estamos pleiteando na ação verbas trabalhistas relativas ao período imprescrito. A ação foi ajuizada em 2016. Eu estaria tratando de verbas e pedidos trabalhistas entre 2011 e 2016, nessas competências. Então, se me permite, doutor Paulo, eu não acredito que o doutor não adentrou na conclusão, mas ficaram faltando análise da coisa julgada em relação a esses 3 pontos. Considerando que a relação de trabalho foi continuativa, certamente foi Sim. um lapso aqui nos fundamentos aqui. O senhor entra com embate de declaração, e se for o caso, que não é bom decidir de afogadilho na sessão, né? Então, se o senhor entrar, que são vários pedidos aqui, eu entendi que realmente a relação de trabalho foi continuativa, lógico, é claro, óbvio. Então, nesse caso, eu entraria com os embargos, eu manifestaria e fica reservado o direito do senhor de fazer nova sustentação, então logo os autos retornem da origem. Perfeito. Assim se decide. Eu agradeço, Alice. Ô, Geraldo, tá bom? Sala 507. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 5 da Sala das 3 e 5, ROPS 10.125.53/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, inscrita a doutora Moana Papini Reis Furlete, pelo recorrido presente. Boa tarde, doutor. Adriana Rodrigues, né? Isso. Estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando provimento, adotando as decisões decididas, adulto, sentença recorrida.
Tem interesse em fazer uso da palavra? Somente se houver divergência, Excelência. Eu tenho divergência. Tem, pois não, doutora. Eu daria provimento ao apelo da recorrente, porque, a meu ver, a situação fática se enquadra na súmula 448 do TST, porque o fato de ser ou não um banheiro aberto ao público em geral não descaracterizaria essa grande circulação. E, no caso aqui, eram 9 banheiros que a recorrente fazia higienização e frequentados por pelo menos 42 funcionários. Então, eu entendo que a recorrente tem razão, senhor presidente, nesse aspecto do adicional de insalubridade. Ah, tá. Você está entendendo que... Respeitosamente, com a devida vênia, senhor presidente. Grande circulação, né? Grande circulação. Não obstante, porque o laudo pericial constatou que eram 9 banheiros frequentados por pelo menos 42 funcionários. Mas, por outro lado, o laudo pericial falou que, então, não era um banheiro de uso do público em geral. Mas, a meu ver, essa situação, 9 banheiros por pelo menos 42 pessoas, é um banheiro de grande circulação e a empregada faz jus ao adicional de insalubridade, justamente nos termos da súmula 448. Tá certo. Doutora Cristina? Já votei, presidente. Eu estou acompanhando a relatoria com a devida vênia. Assim, a decisão por maioria, vencida a eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que dava provimento ao apelo da reclamante para deferir-lhe o adicional de insalubridade nos termos da súmula 448 do TST. Não é isso? Isso, senhor presidente. Assim se decide, doutor. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Não veio divergência apontada aqui, não. Está no sistema. Está no... Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Correia Filho, número 11 da pauta, ROPS 10.46195/2017. Vota a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Marcelo Pinheiro Chagas, pela recorrida ausente. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito nego do provimento, adotando as razões de decidida a dor de sentença recorrida na forma da lei. Indago-se a divergência? Não, senhor presidente. Assim se decide. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, número 4 da Sala das 13 e 5 RO 10.124/08/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito doutor Márcio Murilo Pereira, pelo segundo recorrente presente. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor. Permito a conclusão. Até longo. Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito, nos termos da fundamentação, parte integrante deste deciso, dou-lhe parcial provimento para condenar o reclamado ao pagamento de a. Horas extras, assim consideradas as excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, de acordo com a jornada fixada da fundamentação, com reflexo no repouso, observado ao J394 da SDI do TST. Aviso prévio, férias agressivas de 1/3, gratificação natalina, FGTS com plus pertinente. Para cálculo das horas extras, devem ser observados os seguintes parâmetros:
dias efetivamente trabalhados, conforme cartões de pontos juntados, e, na falta destes, deve ser considerada a frequência integral. 2. Adicional convencional. 3. Divisor 220. 4. Evolução salarial do reclamante. 5. Súmula 264 com lente ST. Autoriza a dedução das horas extras comprovadamente quitadas pelos recibos de salários adunados aos autos nos termos do OJ 415 da SDI 1 do DST. B. Horas suprimidas do intervalo interjornada acrescidas do adicional convencional, com reflexo no repouso, observado ao OJ 394, aviso, férias com 1/3, 13º salário, FGTS com 40%. Deverão ser observados os critérios estabelecidos no item precedente para cálculo das horas, dessas horas. Conheço também do recurso interposto pelo reclamado. E no mérito, no centro da fundamentação, parte integrante dou-lhe parcial provimento para esclarecer que a condenação ao pagamento de reajustes salariais e reflexos será apurada em liquidação de sentença, com a dedução dos valores quitados e destes títulos. Declaro para fins previdenciários, tais. Ele eleva o valor da condenação para R$30 mil, com custo de R$600 pelo reclamado. Você entendeu o uso da palavra? Não, Excelência. Não? Não havendo divergência, assim se decide. Muito obrigado. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 17, da Sala das 3h05, o RO 10.844-16/2016. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Gabriel Januzzi Viana, pelo primeiro recorrente presente. Esse é o 10.844? Sim. É? Não é doutor Paulo Henrique, não? Sou eu ainda, né? Eu sou eu. Não, falou o teu nome. Alterou, né? Tanto para mim assim, pessoal. Esteve. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor presidente e demais membros da mesa. Permite a conclusão? Conheço os recursos ordinários interpostos pela primeira e segunda reclamadas, respectivamente GG, Mapa Transporte, Cargas em Geral e Locação de Máquinas e Caminhões Microempresa e Latina Manutenção de Rodovias Limitada. E não conheço o recurso interposto pela terceira reclamada Pavibras Engenharia Limitada por conta de deserto. Acolho a preliminar de coisa julgada e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC. Custos pelo autor no importe de R$2 mil, calculado sobre R$100 mil, valor atribuído a inicial isento ex vileges. Não havendo divergências. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigado, excelência. Boa tarde, doutor. a todos. Prazer, meu. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, é o número 16 da Sala das 3h05, RO 10.673/2017. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrito Dr. Breno Henrique Alves de Abreu Pereira, pelo recorrente presente. Os dois estão inscritos? Breno Henrique. É o último. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Permite minha conclusão. Conheço o recurso interposto do mérito negro de provimento. Sustentando que há uma divergência aqui. Só que pode dar a divergência. É divergência em relação ao adicional de transferência, senhor presidente. Pode.
Oi? Pode ler a divergência. Não, eu entendo que faz jus ao adicional de transferência, porque nenhuma delas o autor superou 3 anos. Então, a meu ver, está caracterizada a transitoriedade. Então, daria provimento ao adicional de transferência. Tá certo. Desde a primeira transferência. Pode sustentar, boa tarde a todos, primeiramente. Queria levantar uma situação que eu considero pertinente em relação à ajuda à alimentação, por conta de três tópicos, né, na verdade. O primeiro deles, que se torna até em controvérsia, é a adesão posterior do banco, né, em 92 ao PAT. O segundo deles é a questão das convenções coletivas até 1987, não especificar de forma bem precisa a questão da natureza indenizatória do vale, né, da ajuda concedida. E o terceiro deles é a questão da sentença normativa existente, prolatada em 1988 pelo TST, que retirou, inclusive, da cláusula, né, de desses acordos coletivos, o parágrafo, né, que fala justamente em relação à natureza indenizatória dessa parcela, né? Então, por essas razões, né, eu entendo pertinente a reforma, né, da decisão em relação a esse pedido e acompanho em relação ao adicional de transferência, né, a doutora, né, pelos meus entendimentos. No que tange a integração do auxílio alimentação, eu vejo que volta-se o reclamante no pedido atinente à integração salarial dos valores recebidos a título de auxílio alimentação. Alega em síntese que teria recebido a parcela desde 1983, antes, portanto, da adesão do réu ao PAT em 1992, de modo que seria aplicável ao J413 da SDI do TST. Falta-lhe razão, data máxima vênia. Em regra, o auxílio alimentação ostenta natureza salarial, nos termos da súmula 241 daquele egrégio sodalício. É pacífico, no entanto, o entendimento de que são válidas as normas coletivas que conferem natureza indenizatória à parcela, até porque, mesmo sem negociação coletiva, seria possível ao empregador afastar a natureza salarial por meio de adesão ao programa de alimentação ao trabalhador, conforme dispõe a pré-citada OJ 133. Não é por outro motivo, aliás, que a OJ 413 do egrégio TST, citada pelo recorrente, especifica que essas duas medidas apenas não alteram a natureza da parcela, quando ela houver sido, aspas, instituída anteriormente para aqueles empregados que habitualmente já perceberam o benefício. Em outras palavras, a norma coletiva que confere natureza indenizatória ao auxílio alimentação, bem assim a adesão ao PAT, somente são ineficazes em relação a contratos de trabalho de empregados que recebiam o benefício antes da adesão ao PAT e da vigência da negociação coletiva referida. Não é esse, porém, o caso dos autos. Com efeito, o autor foi admitido na vigência do ACT 1982/1983, que estipulava o fornecimento de ajuda à alimentação apenas em caso de prestação de horas extras, hipótese na qual a parcela possui natureza indenizatória, OJ 123 da SDI do TST. Não obstante, constava expressamente da norma que os valores percebidos a título de ajuda à alimentação não integram os salários dos empregados que a perceberam. Cláusula 7ª, parágrafo 1º, e tal. O ACT 1983 de 1984, por outro lado, estabeleceu apenas o compromisso do Banco do Brasil de ampliar o programa de alimentação com a instalação de novos restaurantes. Cláusula 7ª, de onde se extrai que a alimentação era fornecida em natura. Mencionada a cláusula, foi reiterada nas normas posteriores, e assim vou estendendo, fazendo várias digressões sobre o assunto, para, ao fim, concluir. Destarte, ainda que a admissão tenha ocorrido antes da adesão ao PAT,
o auxílio alimentação jamais foi recebido antes das normas coletivas, que lhes conferiram natureza indenizatória, razão pela qual inexiste o direito adquirido, perseguido pelo reclamante. Por isso, razão, nego provimento. No que pertine ao adicional de transferência, data máxima vênia na divergência, eu mantenho a sentença de origem ao julgar improcedente o pedido diante do caráter definitivo da transferência do autor. A divergência já foi lançada, doutora Maria Cristina. Senhor presidente, Pois não. só peço mais uma vez licença, Vossa Excelência, eu vou alterar a minha divergência e, respeitosamente, eu vou ampliá-la, porque eu entendo também que se ele foi, a admissão dele ocorreu antes da adesão à parte, ele recebia, ele faz jus também essa integração, essas diferenças, a integração do auxílio alimentação. Tá, então, eu amplio a divergência Tá também certo. nesse aspecto, Tá senhor presidente. Tá, pois não. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Tá. Aí eu fico vencida nesses dois itens. Tá. A decisão por maioria vencida eminente desembargador Paulo Oliveira Cantelli, que dava provimento ao recurso para condenar ao recurso do reclamante para condenar o réu a pagamento do adicional de transferência, um montante de 25 sobre a remuneração, e assim como otorgar-lhe Natureza salarial. A natureza salarial ao auxílio alimentação, né? Para ser coerente até com as mencionadas. Exato. Assim como definir, caracterizar o auxílio alimentação como verba salarial. É isso, doutor? Isso, doutor. Direitinho? Entendi. Assim se decide. Obrigado, boa tarde. Tá. Esse aqui já, da doutora Denise já acabou. Já. Isso aqui já acabou. 2. Agora a sala da doutora Paula. Ah, porque esse aqui fez esse aqui, depois foi pro físico. Foi pro físico. Doutora Paula, agora a senhora. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 18 da Sala das 13h10, URO 11.092.77/2015. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e a desembargadora Denise Alves Horta, inscrita a doutora Flávia Mendonça Senac, pela recorrente presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Apenas a conclusão, doutora Paula. Boa tarde, doutora. Conheço o recurso ordinário interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Tem interesse em fazer uso da palavra? Sim, sim. Pelo prazer. Esse processo, ele trata do sindicato, né, em face da empresa, trata com relação às taxas, mensalidades e as contribuições. Independente dessa questão propriamente do mérito, foi detectado por perícia uma diferença de pagamento dessas taxas para o sindicato, das taxas, das mensalidades e das contribuições. O pedido da inicial foi pagamento das diferenças. E foi constatado em perícia essas diferenças, ou seja, eu entendo, data máxima vênia, que o sindicato aí foi vencedor, né? Em que pese essa decisão da primeira instância ter declarado essas diferenças, ela condenou os honorários periciais de forma proporcional, uma parte para o sindicato e uma parte para a empresa, né? Sendo que nós temos, tanto pelo CPC quanto por súmula, e até argumentando, né, a reforma trabalhista que ainda não está em vigor, vem um artigo falando especificamente dos honorários periciais, é responsável pelo pagamento deles aquele que sucumbe no objeto da perícia. E eu entendo, data máxima vênia, que quem sucumbiu nesse processo foi a empresa, porque ela deu a causa, ela não pagou de forma correta. E o pedido na inicial é pagar a diferença, o que foi detectado pela perícia. E, pelo mesmo motivo, pelo princípio da causalidade também, a juíza de primeira instância, ela deu os honorários, além de recíprocos, sendo compensados um com o outro,
né? Pelo mesmo entendimento em que não houve uma sucumbência aí do sindicato, data máxima vênia, o entendimento nosso, né? Não haveria que se falar em honorários comerciais recíprocos, muito menos em compensação, em que pese ainda não está em vigor também, a reforma trabalhista traz um artigo específico disso, dos honorários comerciais recíprocos, mas ele vede expressamente a compensação deles. Então, a gente vem realmente pugnar pela procedência do recurso na reforma desses 2 pontos, honorários periciais e honorários advocatícios. Pois não. Devolvo a palavra do senador. Cumprimento a doutora pela excelente sustentação oral e, de fato, o caso aqui trata do recolhimento de mensalidades, contribuições sindicais e taxas e não de relação de emprego. Então, o sindicato ele agiu em nome próprio e não como substituto processual. Então, seria aplicável o disposto na súmula 4 no inciso 4 da súmula 219, que faz referência expressa ao artigo 86 do novo CPC, que dispõe, por sua vez, sobre a sucumbência recíproca. E como a perita localizou diferenças, observando-se as planilhas do ID citado aqui, que há empregados sindicalizados relativamente aos quais as parcelas foram recolhidas, a meu ver, a sucumbência foi recíproca, ao contrário do que sugere o sindicato, que não se limitou a pedir as diferenças. Ele postulou todas as mensalidades. Eu transcrevo, inclusive, um trecho da petição inicial, dos pedidos, onde no item 1 ele requer a condenação da requerida ao pagamento das mensalidades sindicais referente ao período 2011-2015. O item 2, a condenação da requerida ao pagamento das contribuições sindicais referentes ao período 2011 a 15. Item 3, a condenação da requerida ao pagamento das taxas assistenciais referentes ao período 2011-15. Ou seja, ele pede o período como um todo, não só as diferenças. Então, eu entendo que houve a sucumbência recíproca e o Instituto do Processo Civil em questão se aplica à hipótese dos autos, exatamente nos termos do inciso 4 da súmula 219, com relação aos honorários advocatícios e também periciais. Porquanto o artigo 86 do novo CPC trata da planilha de despesas, entre as quais figuram os honorários do perito. Então, é o meu entendimento, senhor presidente. Pois não. Eu queria fazer só uma observação, excelência, se possível, com relação à aptidão da prova, pelo princípio da aptidão da prova. Tanto a contribuição quanto a taxa que são pedidos, é necessário ter acesso a documentos que são da instituição, como a RAIS, por exemplo. Né? Não tem como o sindicato fazer a conferência sem essa documentação. Então, até pelo princípio da aptidão da prova, não há outra forma de ser feita a não ser com documentos que venham da escola. Tá? Não tem como o sindicato conferir isso. Porque eu preciso de documento que é de guarda da empresa. Né? Então, eu só consigo conferir a taxa e a contribuição sindical mediante a apresentação da RAIS. Motivo pelo qual, às vezes, a gente pede dessa forma, porque realmente Né? É pela aptidão da prova. Também. Sim, porque a gente não tem acesso. E a gente, inclusive, se verificar no processo, a gente notifica as empresas primeiro para a apresentação do documento para a conferência. Na maioria das vezes, a gente consegue resolver isso de forma administrativa. São poucos processos que a gente ajuiza realmente quando são negados acesso a esses documentos. Só para esclarecer e reforçar. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, Doutora Maria Cristina Diniz Caixeta. Não, doutor. O último, né? Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, é o número 2 da sala das 13h15, o RO 10.100.87/2015. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Anderson Racila Souto, pelo recorrente ausente. O número 2? Só a conclusão, por favor. Não, doutor, só esse é o último, né, Val?